Eu fiquei vários meses, quase um ano, realmente completamente inabilitada. Fiz 2 cirurgias, tenho 14 pinos nas costas. Devido à primeira cirurgia que fiz, tive que usar a muleta porque afetou a perna. Eu procurei vários tratamentos, fui no ortopedista, fiz acupuntura, me cuidei em bastante médico, mas nunca tive resultado nenhum. Eu tenho hérnia cervical, lombar, desgaste e eu estava muito mal. A minha coluna se acabou. Eu já estava desistindo de procurar ajuda. Encontrei o Marcelo e ele realmente me ajudou muito. Eu faço os exercícios todos os dias. No começo eu fazia 3 vezes por dia, só com os vídeos do YouTube, já tive uma super melhora. Depois eu comecei a fazer o programa dele e aí tô quase voando mesmo, tô muito feliz. Hoje, graças a Deus, tenho motivação para viver, tenho um motivo a mais. Uma semana eu já tinha uma boa melhora, continuei fazendo. Cada dia que eu fazia era uma melhora que eu tinha. E hoje eu estou bem, foi muito bom. Não tomei mais remédio, voltei à minha vida normal. Graças a Deus. Não tomo mais remédio para tudo, não tomo Rivotril para tudo, durmo tranquila a noite inteira. Olá, meu nome é Marcelo Garcia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à Semana Coluna Forte. Que bom que você está aqui comigo hoje. Nessa série de vídeos, essa semana, você vai descobrir como sair das dores e chegar a uma coluna forte em 4 semanas ou menos. Você vai entender que o seu caso tem solução sim. Uma solução que não precisa do uso de remédios, cirurgias e muito menos tratamentos caros e invasivos. Independente da sua idade, do seu nível de dor, eu te garanto que esse evento aqui vai te transformar, vai te ajudar, tá? Eu sei que você não está aqui à toa, você está aqui por algum motivo. Ou porque você deseja descobrir quais exercícios podem te ajudar no alívio das suas dores, ou porque você deseja ter a sua vida de volta, ser mais ativo, mais produtivo, se sentir mais valorizado, na sua casa, no trabalho, voltar a fazer o que você gosta, mas as dores não te deixavam mais. Talvez você esteja em busca de se livrar do uso constante de remédios. Afinal, muitas vezes, eles acabam te sacrificando ainda mais, não só no seu bolso, mas principalmente no seu corpo, digestão, intestino, fígado. Ou você tenha vindo atrás de uma esperança, sim, uma esperança, um motivo para não desistir. A dor, ela sequestra a tua energia, é normal, não se culpe por isso. Ou talvez, inclusive, essa seja a sua última esperança antes de tentar um tratamento mais invasivo como uma cirurgia, por exemplo. Você pode estar aqui também comigo porque já tentou de tudo e não consegue descobrir a real causa da sua dor. Afinal, essa dor pode estar te consumindo há semanas, meses ou até anos, como aconteceu com muitos dos meus alunos. Talvez você sobreviva diariamente com dores na lombar, no ciático, no quadril e nem se lembra mais como é viver sem elas. Ou ainda, pode ser que a única coisa que você deseja é ter, olha só, uma simples noite de sono. Esse é o sonho de muita gente. Afinal, há quanto tempo você não consegue dormir e acordar sem sentir dor? O simples fato de levantar da cama pode ser um tormento para você, sim ou não? Essa série de vídeos vai te ajudar, como já ajudou a milhares de alunos do programa Coluna Forte, que através dos exercícios e movimentos terapêuticos desenvolvidos por mim, já conseguiram literalmente as suas vidas de volta. Alunos como a Tereza, a Norma, o Wagner, a Judite, a Neuza, o Cláudio, a Fabiola, o Hélio, a Jane, o João, enfim, tantos alunos que já passaram pelos nossos programas e que tiveram os resultados excelentes e conseguiram as suas vidas de volta. Vem aqui, deixa eu te contar uma história. Eu tenho um aluno, Fábio Ferreira, o Fábio. Quando ele começou a seguir as minhas dicas, quando ele começou a entender que as dores que ele sentia tinham um jeito sim, ele veio, começou a pegar algumas informações comigo, assim, exatamente como você está aí fazendo hoje, tá? E ele estava com uma situação bem complicada e sofria tanto com as dores que sequer conseguia executar tarefas simples do dia a dia, como lavar o carro ou levar o filho para cortar cabelo. Ele não conseguia ficar sentado.
E ele fala isso, eu vou te mostrar já o vídeo, ele fala isso no vídeo. E depois de conhecer o meu método e começar pelo passo a passo que você vai aprender aqui hoje, ele atingiu uma super evolução, uma super melhora. Vale a pena você conhecer um pouquinho dessa história. Olha só esse vídeo. Uma tarefa simples, gente. Porém, eu não conseguia fazer. Tanta dor que eu sentia. Mas pelo menos caminhar já consigo, sem dor. Então eu vim aqui primeiramente eu vim para agradecer por tudo que o professor Marcelo fez por mim aí no programa dele. As dicas de alimentação, os alongamentos, mostrar que gente, eu fico até sem palavras para poder falar o que eu não conseguia fazer antes e que agora tô no finalzinho do programa aí das aulas, com muito esforço, tem que ter esforço, tem que ser perseverante para conseguir. A gente chega num ponto que você começa a enxergar o mundo com os outros olhos, que você tinha muito antigamente que você era mais novo e os problemas que vem na coluna, dor aqui, dor ali, acabam limitando até de tarefas simples. Por exemplo, eu fui pra cabeça, né, cara, aqui, e tinha que levar meu filho de 2 anos para começar a cortar o cabelo. O dele demorou para crescer e eu achava que eu não ia conseguir nem sentar na cadeira, porque ele se mexe, minhas costas doíam demais, e esse dia pra trás eu consegui levar ele pra cortar o cabelo. É uma tarefa simples, gente, porém eu não conseguia fazer, tanta dor que eu sentia. Graças a Deus, hoje eu tô apto a isso. Eu amo futebol, não tô jogando ainda, por conta do impacto eu fico meio receoso. E espero melhorar primeiro para depois voltar a jogar. E eu vou voltar a jogar. Eu tenho confiança que eu vou voltar a jogar. Mas pelo menos caminhar já consigo, sem dor. Já consigo fazer tarefas que... Por exemplo, lavar o carro. Você entra dentro do carro, fica todo encurvado, você não conseguia fazer. Hoje eu consigo fazer. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus, né, por ter me iluminado, me dado força para pelo menos procurar esse programa que muita gente não dá valor por ser online, mas acredite que o homem ele manja muito. Dicas de alimentação, pesquiso muito também e eu tenho certeza, quem entrar no programa não vai se arrepender de forma alguma. Muito legal esse depoimento do Fábio, não é? Toda vez que eu assisto eu fico até emocionado, é impressionante como as pessoas são impactadas, como a dor afeta a vida delas e como elas mudam, como todos os aspectos. Então assim, não dá para não ficar emocionado quando a gente olha uma transformação real ali na sua frente. E é por isso que eu faço questão que durante toda essa semana, durante todos os nossos episódios, de vez em quando eu vou trazer umas histórias para você, alguns depoimentos, para você confiar em você. Não é só para você acreditar no Marcelo, acreditar em mim, não. Mas acreditar que o meu método funciona para qualquer pessoa, independente do diagnóstico, e vai funcionar para você. Talvez você tenha me dado um voto de confiança após ter visto algum anúncio meu por aí, alguma chamada, algum vídeo, e eu sou muito grato por isso. Então, obrigado por você estar aqui comigo hoje. Obrigado pelo voto de confiança, por você estar aqui dedicando o seu tempo em assistir esse conteúdo. E eu te garanto que eu vou te dar o meu melhor, o que eu puder de melhor para você sair desse evento depois de todas as nossas aulas, sabendo exatamente o que fazer para acabar de uma vez por todas com essas dores. Para botar um ponto final e saber quais são os passos para você criar uma coluna forte de verdade para o resto da vida. Agora, o meu objetivo é trazer um raciocínio claro para que você entenda como é que você pode evoluir. Tá bom? Ou seja, como é que você pode sair de um quadro de dor? Você que já se frustrou com tratamentos caros, sim ou não? Pilates, fisioterapia, RPG, remédios. Você que já cansou de queimar dinheiro com remédio e até mesmo tomar injeções, várias injeções contra as dores, ou até talvez uma infiltração. Talvez você tenha passado até por cirurgias. Isso é grave, é um assunto delicado. E mesmo assim, não conseguiu colocar um basta, um ponto final na sua dor. Aqui, nesse evento, você vai entender qual é o motivo real que está por trás disso. Você vai entender por que a dor continua constante e insistente mesmo depois de remédio, cirurgia e tudo que você fez. Para isso, eu vou te contar o que você nunca ouviu em nenhum consultório médico, eu te garanto. Aquilo que ninguém teve o cuidado, o carinho ou a sabedoria necessária para te explicar. Você vai entender porque ainda não encontrou a solução para o seu caso e qual é o caminho para chegar lá.
Só dessa forma, só assim, você vai descobrir como recuperar a liberdade dos seus movimentos, aquilo que te limitava, te parava, te paralisava, para que a dor nunca mais volte a ser uma preocupação, para que você deite à noite e fale, não estou preocupado mais, não vou ter mais crise. É possível? Sim, completamente possível. Então, aqui você vai encontrar o passo a passo, a sequência exata do que é preciso fazer para recuperar a força da sua coluna. O que eu quero te entregar aqui é uma solução definitiva e não temporária. São coisas diferentes, tá bom? Eu não quero te mostrar como amenizar a dor de uma crise ou outra. Eu quero te mostrar o passo a passo do que você precisa fazer para nunca mais voltar a sofrer com as dores. Eu vou entregar as ferramentas para isso, a sabedoria para isso. Afinal, você e qualquer outra pessoa que ainda luta contra a dor lombar, quadril, ciático, só continuam nessa situação por um único motivo. Porque ainda não sabe encontrar a solução definitiva. Se soubesse, concorda comigo, já teria feito? Concorda que já teria cortado a dor pela raiz? Se soubesse qual é o melhor remédio, já teria tomado? Se soubesse qual é o melhor tratamento ou o melhor exercício de alongamento ou fortalecimento, já teria feito. Então, o que eu vou te entregar aqui, durante todo o nosso evento, é ouro refinado. Por isso é fundamental que você esteja presente em todas as aulas, tá? Não perde nenhuma aula, porque cada segundo, cada informação é crucial para você, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar o nosso raciocínio, tá? Eu vou precisar do quadro agora para te explicar, para você ter a noção exata do porquê que você não está conseguindo, tá bom? Eu já vou te pedir uma desculpa aqui, tá bom? Porque a minha letra não é boa. Eu até fiz caderno de caligrafia quando era criança, mas não adiantou nada, tá bom? Então eu vou ficar um pouquinho de costa aqui, não liga o problema pra minha letra e vamos pra frente, tá bom? Então vamos lá, para você entender, tá? O que acontece? Você tá aqui, ó, né? O primeiro passo que você deu é ação. E lógico, maravilhoso, tá? A gente tem que buscar uma ação pro seu caso. Então, aqui, você tá aqui, ó, primeiro passo, né? Então, ação. Essa ação aqui é a ação que você tomou para dar um fim nas dores. É uma atitude, certo? Então tá certo, parabéns. Tá ótimo, tá? Você podia estar reclamando, tá chateado, tá triste, falar não vou fazer nada, não aguento mais, mas não. Você tá aqui. Essa ação aqui significa uma atitude. Você teve uma atitude. Que atitude foi essa? Estar aqui comigo, abrir o vídeo, se interessar, né? Estar aqui presente, dar o seu tempo, se inscrever na Semana Coluna Forte. Então, tudo isso é a sua busca para a saída, para resolver o teu problema. Isso para você tem que representar uma luz no fim do túnel. Esse é o primeiro passo que você tomou de ação. Para começar, então, isso aqui é uma atitude sensacional e eu te parabenizo por isso. Parabéns, tá? Só que normalmente, quando você toma essa ação de buscar uma ajuda, uma física, uma academia, qualquer coisa, né? Você não conta comigo. Normalmente no seu dia a dia, você não conta com o meu método, mas você precisa tomar qualquer atitude para colocar um ponto final antes que a dor te enlouqueça, não é? Eu sei que é difícil, você está sofrendo, então você tem que tomar atitude. Então, nesse momento onde você não tem a minha ajuda, você sobe para o segundo degrau. E esse segundo degrau são as tentativas que você faz, né? Você faz várias tentativas e você vai para a academia, e você faz consultas, você vai no Pilates e por algum motivo nada dá certo. Nenhum tratamento vai para frente. Você não consegue evoluir. A dor, até eventualmente você encontra um movimento melhor, que te ajuda mais, dá uma aliviadinha, tal, te enche de esperança, mas daqui a pouco a dor volta. E sabe qual é o primeiro erro que a grande maioria das pessoas comete na hora de tratar a dor? Ninguém está preocupado em conhecer a causa, ninguém está interessado. Geralmente os profissionais não estão interessados em decifrar o corpo de dentro para fora, de forma holística, interagindo com todo o corpo. E é por isso que você vai numa consulta, vai na outra, tantas sessões e mais sessões de fisioterapia, pega dicas com quem já passou por algo parecido e nada acontece. E olha, aqui está o problema. As tentativas que você fez aconteceram por causa das dicas. Você vai pulando de dica em dica, aí você pega um vídeo aqui, uma opinião ali, aí tem um médico que fala uma coisa, um físico que fala outra, um educador físico que fala outra. Olha só,
Eu fico louco com isso. Eu fico maluco quando qualquer profissional indica um tratamento sem conhecer a causa da dor. Hoje a internet é terra de ninguém, né? É aquela coisa, informação aqui, informação ali. Então, e eu no seu lugar, lógico, eu tô sofrendo, então eu tenho que resolver. Mas o resultado é sempre o mesmo, porque é tanta dica, tanta informação que são até contraditórias que você não chega a lugar nenhum. Então, por esse motivo, você vai ficar aqui no degrau da tentativa, completamente perdido, batendo cabeça, sem esperança, achando que o seu caso não tem solução. E aqui acontece uma coisa muito comum. Você tenta tantas vezes, que você acha que o teu caso que não tem solução. Eu vou falar disso já para você, tá? O que vai fazer você evoluir de fato é clareza, informação precisa. Isso que você agora precisa. Você tem que entender que essa confusão, essa mistura de informações contraditórias faz a gente travar, faz a gente não evoluir, não avançar, faz a gente ficar dando voltas e voltas e voltas, tentativas e dicas sem sair do lugar. Por isso, eu digo que sair do ciclo da dor é como pegar um labirinto. Tem várias opções de caminhos, dezenas, centenas e milhares de caminhos diferentes. Tratamento é o que não falta, você sabe disso, não sabe? E caro então, tratamento caro, tem aos montes. E sabe o que acontece quando você pega o caminho errado? Olha só, frustração. Você sobe para um outro degrau aqui no seu ciclo, e esse degrau aqui chama-se frustração. Quem que sofre com dor, que já não esteve nesse degrau, se sentindo frustrado e impotente? E essa frustração só vai crescendo dentro de você, cada vez mais, cada vez mais. Cada vez que você pega um caminho errado, escolhe um caminho que você achou que estava indo bem, aí você melhorou e a dor volta, mais frustração. E o que acontece depois disso? Qual a consequência disso? Ela é muito mais profunda do que você imagina, porque por causa disso, desencadeia muito mais desânimo em você, desânimo mesmo, falta de esperança, falta de humor, você fica de mau humor, a sua irritabilidade cresce, aumenta, isso afeta os teus relacionamentos, tristeza, ansiedade, depressão e até mesmo vergonha. Nossa, Marcelo, mas vergonha? Sim, vergonha, porque eu sei que chega um momento em que todo mundo acha que tudo que você sabe fazer é reclamar da dor. Eu já passei por isso. Então a gente acaba reclamando e começa a se sentir mal por isso. Eu senti isso na pele. Eu engoli o choro várias vezes com vergonha de falar como eu estava me sentindo. Mas olha só, vamos combinar uma coisa. Como é que você não vai reclamar se a dor te acompanha 24 horas para cima e para baixo? Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, a dor tá lá te enchendo lá as paciências. Poxa vida, então eu preciso dizer para você, para pegar o caminho certo, para chegar do outro lado do labirinto. Você precisa conhecer a origem, sem confusão mental. Clareza, quanto mais clareza, mais rápido você chega ao seu objetivo. Não adianta simplesmente saber. Olha só, não adianta simplesmente saber que o ombro dói, que a lombar dói, que o ciático dói. Qual o exercício para o ciático? Qual o exercício para o ombro? Não. Você tem que saber de onde vem a dor, por que ela existe. Sem isso, você vai ficar correndo atrás do próprio rabo, vai ficar enxugando gelo, gastando seu dinheiro, a sua saúde, se frustrando em mais tentativas falhas. É dessa forma que você não evolui. É dessa forma que você não evolui. Eu repeti aqui para você. Você vê e não sente melhora nenhuma. Talvez isso esteja acontecendo com você hoje, nesse exato momento. Você vai, frustra. É exatamente isso, esse quadro que eu vejo todos os dias nas pessoas que sofrem com dor. Olha só, agora eu tenho que reconhecer você. Você até tem toda a boa intenção do mundo agindo, afinal, você tem que tomar uma atitude, né? Indo atrás de alguma solução para o seu caso, mas não consegue evoluir. Aí você entra nesse ciclo aqui, ó. Esse é o ciclo onde você começa, tem atitude, aí você começa a apostar em qualquer tentativa, dicas, tentativas, e vai. Só que você vai, melhora, piora e chega aqui e se frustra. Quando você chegar aqui e tem esse sentimento de frustração, você começa
a entrar de novo num ciclo de dor e você volta para o primeiro degrau. Então você que estava subindo, evoluindo em degrau, poxa, eu estou indo, tive ação, tive coragem, fui lá, busquei uma alternativa, um pilates e tal, só que aí, como você não tinha o jeito certo de fazer, você acabou se frustrando e acabou tendo que voltar nesse ciclo de dor. Esse ciclo aqui, se ele acontece com você uma semana, um dia, um mês, ok, né? A nossa mente consegue lidar com isso, superar com isso. Só que se isso acontece constantemente, meses, anos, olha só, essa frustração aqui, ela pode virar desânimo, sim, né? Se você não está desanimado, quanto mais dor, mais frustração, mais desânimo, você pode ficar com mais medo de piorar o problema, né? Se realmente, depois eu vou fazer um exercício e pode piorar o problema. Esse pensamento, ele é ruim, ele é tóxico, só que você se frustra e acaba não conseguindo lidar com esse pensamento e deixa esse pensamento tomar conta de você. Outra situação que acontece nesse ciclo que você está hoje é o aumento dos remédios. E aqui, ok, a gente pode falar em dinheiro, né? Nossa, mas remédio, dinheiro. Não, mas não é só dinheiro que importa. O que importa é o que o remédio causa em você. Eu não sou contra remédio, tá? Ele usado na hora certa, ele sim, é uma tecnologia do homem moderno fantástica. Mas o remédio em excesso, e convenhamos, né? Meses de dor, anos de dor, tomando remédio em excesso, aí você ganha um refluxo, uma gastrite. Ah, Marcela, não tenho refluxo nem gastrite. Ok, só que você tem coisas lá dentro, silenciosas, que você não percebe e que estão afetando a sua saúde, drenando a sua força e deixando a sua coluna mais fraca. Como o que, por exemplo? Fígado, rim, intestino, todos esses órgãos sofrem a ação dos medicamentos. E essas situações todas contribuem para que você se mantenha aqui nesse ciclo de frustração, de dor, é o chamado ciclo da dor. Mas ok, vamos lá. Como é então que você vai evoluir definitivamente? O que você precisa fazer para sair do ciclo da dor e encontrar a solução para o seu caso? Aqui, durante a semana na Coluna Forte, a gente não vai se basear só na teoria, balela, enrolação, teoria, mas poxa, então aqui, ali, mas e na prática? Sim. Aqui vai ter conteúdo raiz em todas as aulas. Isso aqui é só uma introdução importante para você decidir se aqui é o lugar certo para você. Olha só, eu quero que você pense assim, poxa, será que vale a pena eu estar aqui com o Marcelo? Vale a pena eu assistir esse vídeo até o final? Pensa nisso. Porque se você não está em busca de clareza, se você não está em busca de um passo a passo, se você não está em busca de encontrar a solução para o seu caso, então você não precisa ficar aqui comigo, está tudo bem. Esse conteúdo aqui que eu vou te mostrar, esse conteúdo todo que eu estou promovendo aqui, é para quem quer avançar, é para quem realmente quer conquistar uma coluna forte, livre das dores, hoje e sempre. Por isso que todo esse ciclo que eu te mostrei aqui agora faz parte do conteúdo que eu quero que você aprenda. Todo esse ciclo aqui você tem que entender para ter clareza onde você está errando. Dominar cada um desses degraus aqui, ó, desse ciclo, é fundamental para que a sua melhora seja mais rápida, menos dolorida. Só assim você vai entender porque nada deu certo até agora. Então, o meu foco aqui na Semana Coluna Forte é te passar clareza, te mostrar aquilo que você ainda não consegue ver, não consegue enxergar com clareza. Eu sei que a frustração faz a gente travar. Eu sei que a dor faz a gente travar, ficar irritado. Quanto mais irritado, mais eu quero desistir. Então é normal querer desistir. Então, olha só, eu só quero te passar o que vai dar certo com garantia. O passo a passo que é infalível. Esses 3 degraus que eu te mostrei aqui, eles formam o ciclo da dor. E para quebrar esse ciclo aqui, ó, para realmente quebrar de uma vez por todas esse ciclo aqui, você tem que ter muito mais clareza. Precisa saber o que está acontecendo aí dentro da sua coluna. Quais as origens da dor. Precisa entender por que o teu corpo está reagindo dessa forma. Por que não está aceitando esses tratamentos tradicionais. E a única forma de conseguir isso é seguindo o meu passo a passo. Faz isso e eu garanto que você vai sair daqui sabendo exatamente como atingir o alívio definitivo e como conquistar uma coluna mais forte para o resto da vida.
Eu estou 100% comprometido com isso. Eu vou dar o meu melhor aqui. Essa é a minha função, meu foco. Essa é a ideia desse evento. Eu te convidei aqui para isso. Senão, eu nem teria criado esse evento. Então, olha só. Eu preciso do seu comprometimento também. Do seu. Vambora? Tá comigo nessa? Então vamos lá. Agora que você entendeu o ciclo da dor, tá? Eu tenho que te mostrar um novo cenário. Veja bem, esse cenário aqui que eu vou te mostrar, as coisas começam a dar certo para você. Vamos lá. Nós temos aqui um outro cenário, uma outra escada para você subir, para você evoluir, tá? Esse novo cenário, aqui nesse cenário, você também tem que ter uma atitude, você vai começar com uma ação. Do mesmo jeito, você tem que ter essa ação. Esse é o seu comprometimento, tá? Então aqui embaixo, ó, a primeira coisa é a mesma coisa, ó, ação. Tá? Essa ação é fundamental para que você cresça, para que você evolua. E aliás, parabéns por ter começado, por estar aqui comigo e obrigado por esse grande voto de confiança. Fico muito feliz. Mas vamos lá, afinal, o que é necessário para buscar quando a gente toma a iniciativa para evoluir de verdade? Como funciona o caminho da melhora? Segundo degrau. Aqui, depois de tomar a ação, você vai conhecer a origem da dor. Esse conhecimento aqui da origem da dor é fundamental, esse autoconhecimento, e assim, não é complicado, e eu tô aqui para isso, para te ajudar. Ele vai te ajudar a evoluir com mais clareza, com menos dor, com menos sofrimento. Olha só, não é o local da dor, mas a origem da dor, beleza? E nós vamos começar nisso ainda hoje. Hoje eu vou te explicar mais sobre isso, as relações de origem da dor e local da dor, tá? Isso aqui, ó, que eu tô te mostrando, não é o conteúdo não, tá? Que eu vou te apresentar hoje. Não é não, tá bom? Isso aqui é só uma introdução. O que eu vou te apresentar aqui hoje é qual é o caminho para conhecer a verdadeira causa da dor e encontrar a solução para o seu caso, para que a dor nunca mais volte a ser uma preocupação na sua vida. Essa é a ideia central desse vídeo, dessa aula, tá? Lembrando que tudo que você vai aprender aqui é infalível, tá? Vai funcionar independentemente da sua idade, ou do nível da dor, ou do diagnóstico. Mas afinal, qual é o pulo do gato? Qual é o segredo que ninguém te conta? Vou te mostrar hoje, tá? Isso é o que eu aplico com os meus alunos do programa Coluna Forte, e eles têm muito resultado. E hoje e durante toda essa semana, você vai aprender exatamente qual é e como funciona o meu método de tratamento. Então, você tem que aprender a origem da dor, tá? Então vamos lá. Terceiro degrau. Depois que você tomou uma atitude e começou a entender o teu corpo, em seguida você vai precisar aplicar do jeito certo. Então esse degrau aqui é importante porque se você não tiver o jeito certo, se você não aplicar do jeito certo, você não vai conseguir chegar no lugar que você quer, na sua meta, tá? Vamos lá, para você entender. Imagina que você vai fazer um bolo, uma receita de bolo, pela primeira vez e não sabe por onde começar. Você vai precisar de uma receita, concorda comigo? Uma receitinha lá, bonitinho. Então, essa receita, com todos os ingredientes, modo de preparo, tempo de assar, de cozinhar, enfim, botar no forno. Eu não sou confeiteiro, não manjo disso. Essa não é minha expertise, tá? Mas, enfim, dá para fazer? Dá para fazer. Pega uma receita lá e você vai aplicar essa receita seguindo a sequência certinha. Ou seja, a sequência dessa receita, dos ingredientes, que hora eu coloco qual ingrediente, isso é o passo a passo, tá? Isso é o passo a passo. Mas quando você já domina a receita, já domina esse passo a passo, aí você sabe o que fazer, já sabe o que fazer. Sabe a hora de fazer, dá conta do recado, com o pé nas costas. E é isso que eu espero de você, é isso que vai acontecer com você, e é isso que acontece com os meus alunos, quando eles começam assim comprometer com a saúde da coluna deles. E é isso que eu espero de você. Eu espero que você conheça o seu corpo a ponto de saber exatamente o que fazer quando a dor pensar em voltar. Olha, mas o mais importante é que você saiba disso, saiba o que fazer sem precisar de mim, sem precisar de hospital, sem precisar de remédio. Eu quero você no controle da sua vida, no controle da dor. Assuma o controle da sua coluna. Essa é a principal meta que você tem que ter aqui comigo. E precisamos saber também como aplicar esse passo a passo do jeito certo. Então, precisamos sim do caminho das pedras. Lógico, da receita, né, dos ingredientes. Principalmente para garantir a segurança do seu corpo. E eu sei que você está
você pode ter medo de testar alguma técnica, ou fazer algum exercício errado e se machucar, ou acabar agravando a sua condição. Olha só, com um passo a passo isso não tem chance de acontecer, chance zero, porque você vai ter segurança necessária para agir. E eu vou te falar, tem gente que mesmo com a receita acaba errando, viu? Simplesmente porque não sabe aplicar do jeito certo. Então, você tem que conhecer, ok, aqui você conhece todos os ingredientes, tá? Agora, no terceiro degrau, ao aplicar do jeito certo, não é apenas saber o passo a passo, mas é saber que hora eu coloco cada ingrediente, que hora que eu faço cada passo. Se de repente eu colocar um passo na frente do outro, eu posso não ter o resultado que eu queria. Tem gente que coloca o bolo no forno e esquece, por exemplo. Tem gente que exagera no fermento, tem gente que coloca farinha a mais, farinha a menos, tem gente que esquece o açúcar, ou então coloca outro tipo de açúcar. Aí você muda o resultado. Essas são as pessoas que têm a receita e mesmo assim fazem do jeito errado. E você já sabe, né? Quem erra, volta pro ciclo da dor que eu te mostrei agorinha, né? Eu tô aqui, tive ação, aqui eu peguei uma receita, aqui eu peguei os ingredientes, eu sei fazer o bolo, só que aí eu não sei aplicar os ingredientes da forma certa. Frustração, ciclo da dor. Por isso, eu quero que você entenda que isso que eu estou te mostrando é aplicável em qualquer área da nossa vida, não só na coluna. E olha só, não se deixe iludir com a receita se você ainda não aprendeu como fazer do jeito certo. E aí, quando a gente faz do jeito certo, o que acontece? A gente encontra a solução para uma coluna forte, atinge a melhora definitiva, coloca um ponto final na rotina de dores. É aqui, ó, aqui, nesse ponto aqui, em que você vai chegar neste degrau com a sua coluna forte. Subindo desta forma aqui, com esse passo a passo e aplicando o jeito certo, você consegue atingir uma coluna forte. Nesse ponto aqui é que você consegue o alívio de poder se movimentar em paz, dormir, acordar, trabalhar, namorar, sim, namorar, arrumar casa, dirigir. Imagina dirigir horas sentado sem sentir dor, se divertindo, voltando a ter prazer na vida. Viver os melhores anos da sua vida sem sentir dor, independente de qualquer diagnóstico que você tenha. Livre a fazer o que quiser, na hora que você quiser, sem esse peso, sabe essa tensão, esse peso que a dor traz para você nos seus ombros. E aí, desse jeito, nesse formato aqui, nesse cenário de degraus, você vai alcançar o topo da escalada e vai chegar no seu troféu. E aqui eu vou desenhar o meu troféu, só que eu não sou desenhista, tá? Então segura aí um pouquinho, ó. Subi, aí cheguei aqui e vou desenhar o meu troféu, que é o seu troféu, tá? Ó, até que não ficou tão feio, ó. Esse aqui é o seu troféu. Esse ponto aqui só é alcançável se você seguir toda essa sequência aqui dos degraus. O troféu representa o seu resultado, a solução definitiva para o seu caso. E o mais importante de tudo, ao chegar nesse último degrau aqui, você terá tudo o que precisa para viver hoje, viver amanhã, viver o resto da vida com uma coluna forte e resistente. Uma coluna que não abre espaço para dor, totalmente flexível, mas ao mesmo tempo forte. Então é isso. Esse é o caminho que você precisa para evoluir. Tá bom? E é isso que a gente busca na vida, não é? É isso que a gente busca quando o assunto é vencer a dor. É isso que a Semana Coluna Forte vai te entregar. Não é o ciclo da dor que eu quero que você siga, tá bom? Para de ficar buscando a receita mágica. Para de ficar buscando o milagre da pílula mágica. Para! Eu sei que tem muita informação, né? Nós já falamos sobre isso. Só que é muita confusão, é muita frustração. Quanto mais dicas soltas, mais frustração. E isso é tempo e dinheiro jogado fora no lixo. E o mais importante, sem contar o desgaste físico ali, ó, piorando a sua coluna, e o desgaste emocional. Tantas pessoas desenvolvem outros sintomas: desânimo, medo, remédio, depressão, que eu nem coloquei aqui, mas porque ficam insistindo com desgaste emocional nas tentativas. Aqui, a gente está em busca de clareza. Isso é simples, isso os neurocientistas já comprovaram. Um cérebro só funciona com clareza, sabendo o caminho exato, seguindo um passo a passo. E é isso que eu vou te entregar aqui. Esse ciclo aqui é importante que você entenda, tá?
se você seguir a sequência aqui, ó, né, dessa forma, entendendo, tendo ação, ok, maravilhoso, parabéns por isso. Aí você conheceu o teu corpo. Não é difícil conhecer o teu corpo, tá? É fácil. Eu tô aqui para isso. Aqui, o jeito certo de fazer, a hora que você vai alongar, a hora de fortalecer, chegando a uma coluna forte e atingindo a sua meta. Qual a sua meta? Qual é o seu troféu? Né? O seu troféu é viver melhor? É viajar? É pegar o seu filho no colo? É pegar o seu neto no colo? É poder ter mais força? A tua meta é emagrecer? O teu troféu é emagrecer? Assim, o teu ciclo só sobe, ele não desce. Esse ciclo aqui chama-se ciclo do alívio máximo e permanente. Então, chegar no seu troféu é uma vida livre das dores. É isso aqui, olha só. É esse degrau aqui, esse ciclo que a gente vai conhecer essa semana. Eu tô falando isso só para você ter clareza de tudo que a gente vai ver no decorrer dessa semana. E a gente vai já entrar no nosso conteúdo prático, tá bom? Aguenta aí. Na aula 1, a gente vai falar do primeiro degrau, que é encontrar a origem da dor. Então aqui, ó, aula 1, eu vou falar já sobre qual é a origem da dor, como conhecer o teu corpo, tá? Então aqui é aula 1, tá? Você vai entender por que o remédio e os tratamentos que você fez até hoje não funcionaram. Agora vamos lá. Na aula 2, nós vamos falar sobre o jeito certo de atingir a melhora. Então aqui na aula 2, o jeito certo, tá bom? Por isso, não perde a aula 2, tá? Você vai descobrir como tratar a sua estrutura de dentro para fora, para que o alívio da sua dor seja definitivo e não só momentâneo. Já na aula 3, aqui neste degrau, enfim, você vai entender como ter uma coluna forte para o resto da vida e eu vou te entregar uma técnica infalível, prática, para recuperar os músculos responsáveis por manter a sua estrutura em pé, ereto, sem dor. E na quarta aula, você terá o seu troféu. Aqui, ó, aqui em cima é a aula 4. A aula 4 envolve o seu troféu, a sua grande meta, que é a solução, a grande solução definitiva para o seu caso. Por que é importante, então, você assistir todo o conteúdo da Semana Coluna Forte? Porque não dá tempo de eu resumir tudo num vídeo só. Se eu fosse falar tudo, esse vídeo aqui teria 4, 5 horas de duração para conseguir te entregar tudo que eu estou prometendo. E eu vou te entregar, de fato. Esse aqui não é um vídeo com dicas. Eu sei que tem muita gente que vai falar, poxa, Marcelo, que vídeo longo, esse vídeo está muito longo. E sim, esse vídeo é longo. Por quê? Porque essa aqui é uma experiência. Eu quero que você viva essa experiência, que você sinta onde você está errando. Essa imersão é importante. Você tem que sentir que está participando de um evento diferente, que seja transformador na sua mente, na sua mentalidade. Você tem que parar de se deixar influenciar por ambientes tóxicos que dizem que você não tem cura, que não tem jeito, só cirurgia. Para isso, é necessário uma imersão, tá bom? Você quer só uma dica rápida? Você quer uma dicasinha? Você quer um videozinho de 2 minutos, 5 minutinhos? Tá tudo bem. Isso tem no meu Instagram, no meu YouTube. E você pode ir lá, você não tem que estar aqui comigo agora, tá bom? O que eu vou te apresentar aqui é um tratamento, é diferente. Depois de todas essas aulas, você terá o caminho para a sua melhora, um caminho seguro e confiável. Não isso aqui que você está tendo com dicasinhas e aulas e videozinhos curtos. Imagina que você precisa chegar num destino, tá? Você está pensando, eu vou chegar lá, eu tenho que chegar em tal lugar, mas não sabe como. Você está no seu carro, só com o endereço, mas não sabe como chegar. Aí você para num posto de gasolina e pede informação. O frentista fala para você virar para a direita, depois para a esquerda, aí 5 ruas para cá, pega a terceira esquerda, passa em cima da ponte e você chega lá. Ok, você vai lá, começa, segue, vira e tal. Errei, me perdi. Aí você está perdido, tá? Você se sente meio mal, né? Quem não fica nervoso com isso? Aí você pede informação de novo para um outro cara que está passando na rua lá e tal, fora o perigo, né? Você pode fazer e se dá mal. Aí esse cara dá uma série de instruções emboladas e você fala, mas poxa, o cara fala, você conhece o armazém tal? Você conhece a venda do fulano? Você fala, mas eu não conheço. Mas então passa 3 ruas. Aí você não entende. Mas você fala, poxa, tá bom, então você não pode ficar parado lá com o carro, você caminha, né? Você tem que caminhar, ação.
né? Você tem que tomar ação. Aí você continua caminhando. Só que você está perdido. Aí você anda mais um pouquinho e encontra um senhorzinho sentado na calçada, cabelo branco. Aí alguém... Esse senhorzinho, ele parece alguém que conhece o bairro, né? Sentadinho na calçadinha lá. Aí chega para ele e fala, para chegar lá, esse endereço, como é que eu faço? Porque aqui dentro você não aguenta mais, né? Tá nervoso já. Aí ele fala, olha, vira direita, vai para a esquerda. Agora, depois você virou à esquerda, segue reto, aí passa uma ponte, faz o retorno, que aí sim você vai chegar no próximo endereço. Você está percebendo como isso demora? Gasta seu tempo, sua paciência, você fica irritado, gasta gasolina, você perde o seu compromisso, perde horário, você só se dá mal. Essas são as dicas. Por quê? Porque você só ficou pegando dicas. Isso causa o ciclo que você provavelmente está passando hoje. Você não teve um caminho claro, um passo a passo, um direcionamento. Você não teve. Agora, vem cá comigo. E se você tivesse um GPS no seu carro? O que aconteceria? É ligar o GPS, colocou o endereço, tchan, pronto, chega lá, bonitinho, a rota completa no menor tempo possível, no caminho mais seguro possível. O GPS te faz confiar que você vai chegar lá. Eu falei confiar, não falei? Então, essa é a palavra-chave. Para você chegar da ação ao troféu, você tem que confiar. Confiar. E é isso que eu vou te entregar aqui para você durante toda essa jornada da Semana Coluna Forte. Você começou agindo, né? Você vai aprender hoje o caminho para encontrar a causa, a origem da dor, a verdadeira origem da dor. Na aula 2, você vai aprender o jeito certo de fazer. O jeito certo, sim. Por quê? Tem jeito errado? Sim. O jeito errado também existe. Quer um exemplo prático? Tem uma galera que diz assim, quem sofre com dor na lombar, ciático, quadril, precisa fazer repouso, porque cuidado, porque qualquer mexidinha, a coluna é como se fosse uma casquinha de ovo, é perigoso, então faça repouso. Falam que não pode caminhar, que não pode fazer atividade física, que não pode trabalhar, que não pode pegar peso, e por aí vai. Gente, olha só, isso é um mito. Inclusive, esse é o mito que faz tanta gente ter medo de fazer exercícios e piorar. O que sustenta a sua coluna são os músculos, não são apenas as vértebras. E com músculos fracos, você terá uma estrutura cada vez mais fraca, mais frágil. Então, fazer exercícios para você não é uma opção, é uma necessidade. Mas é claro, né? Você precisa de um passo a passo seguro, né? Não é qualquer exercício, existe método, existe técnica, e é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui essa semana. Junto com tudo isso, você vai aprender de fato como preparar o seu corpo para que a dor nunca mais volte a ser uma preocupação. Afinal, esse é um grande objetivo aqui, tá? Eu não estou aqui para te entregar o alívio momentâneo, e sim o alívio definitivo para que você viva o resto da vida sem dor. É lógico que com as ferramentas necessárias para que você entenda teu corpo e saiba lidar com ela quando você exagerar, fizer uma atividade física e machucar um pouquinho a coluna. Pô, exagerei lá, fui pegar peso e fui correr e corri demais. Então, você vai saber exatamente o que fazer para nunca mais ter dor, tá bom? E viver uma vida plena, maravilhosa. E essa semana foi feita para te convidar. Eu fiz de propósito, eu quero te instigar, eu quero te mostrar, na verdade, eu quero te provocar para te mostrar como entender o seu corpo e como entregar o que ele precisa. E se você realmente colocar tudo em prática, que você vai aprender durante a Semana Coluna Forte, você vai perceber que o meu método de tratamento é um caminho infalível, não tem como dar errado. Agora, eu tenho que jogar limpo com você. O que você vai aprender hoje e durante essa semana é bem diferente de tudo que você já viu ou ouviu nos consultórios médicos, na físio, no pilates, e por aí vai. É bem diferente de tudo que você já tentou, tá? Principalmente aqui, você vai conhecer um passo a passo que busca conhecer e tratar a causa real da dor. Afinal, esse é o único jeito de garantir que ela não vai voltar mais. E tem uma coisa que você tem que concordar comigo. Se os remédios e tratamentos convencionais, tradicionais, resolvessem alguma coisa, você não estaria nesse vídeo comigo. Sim ou não? Né?
O fato é que você ainda não conhece seu corpo e não faz ideia de como controlar suas dores da rotina. Não faz ideia como controlar a coluna. E é por isso que você está aqui procurando ajuda. E não pensa que você está sozinho nessa não. É importante você saber que ainda no ano passado a ONU, a Organização das Nações Unidas, divulgou um alerta grave, informando que 80% da população já teve ou terá dor na coluna. Isso é muito! É muito! Isso significa que 8 em cada 10 pessoas terão algum tipo de dor nas costas ao longo da vida. E é por isso que a dor nas costas é a segunda maior queixa médica em todo o mundo, não só no Brasil. E só fica atrás de resfriado comum. Dá para acreditar nisso? Você tem noção disso? E a procura por tratamento só é tão grande porque a tendência das dores infelizmente, é só piorar. E piorar com o passar do tempo, chegando até a incapacidade completa. Eu estou falando de pessoas que começaram a sentir uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e hoje não conseguem sequer ficar de pé. Isso é grave. Isso revela um senso de urgência no tratamento da dor. E não pense que essa é uma realidade distante, não, porque não é. A dor nas costas é a principal causa de incapacidade no mundo. Os casos de lombalgia afetam quase 10% da população, segundo os dados de 187 países. Mas o mais curioso é que em 95% dos casos, as dores podem ser eliminadas sem qualquer necessidade de cirurgia. Só que pouquíssimos profissionais têm iniciativa e disposição para procurar a causa real da dor e acabam sugerindo medicamentos, mais medicamentos, tratamentos caros, invasivos, que só te colocam num ciclo cada vez maior de dor que nunca acaba. É um dia de crise e um dia de alívio. Um dia de crise e um dia de alívio. Não dá mais, você não suporta mais isso. E eu espero que você não faça parte dessa triste e preocupante estatística. Poxa vida. Mas muita gente que está aqui hoje na Semana Coluna Forte, infelizmente sim, faz parte dessa estatística. E sabe o que acontece com quem vive assim? Refém da dor? A dor causa desânimo, frustração, ansiedade, raiva, tristeza, depressão. Quantas coisas ruins tira a sua noite de sono. E quem dorme menos tem menos serotonina, e quem tem menos serotonina tem mais dor. Afeta, e com menor nível de neurotransmissor, você tem baixa na sua imunidade. Nos tempos de hoje, olha como é importante você manter a imunidade alta. Olha todos os perigos que tem. Além disso, afeta diretamente o seu nível de energia, na sua autoestima, sua vontade de fazer as coisas que você ama, na sua confiança em si mesmo. É muito comum, muito normal, alunos, pessoas que me seguem no YouTube terem esse sintoma de energia baixa, desânimo, sem vontade de fazer nada. A dor sequestra a nossa energia. Olha só, deixa eu contar uma história. Há um tempo atrás eu recebi um vídeo de um aluno que tinha até pensado em suicídio. Ele disse que a dor tirou tudo dele, tudo. Desde o trabalho até o prazer de jogar um futebolzinho com os amigos no fim de semana. Isso sim é chegar no extremo. É falar, poxa, não aguento mais. Eu tentei de tudo e não aguento mais. Eu não quero que você chegue nesse ponto. Por isso eu insisto que a dor precisa ser combatida urgentemente. E o que a gente está tendo aqui hoje é uma grande oportunidade de mudar esse cenário. E aqui na Semana Coluna Forte você estará em contato com pessoas que estão passando pela mesma situação que você. E tem muita gente que já deu esse primeiro passo, já deu o pontapé inicial. E tem gente que ainda está em casa esperando o milagre cair do céu. Isso não vai acontecer. Lembra? Você já tentou de tudo. Não vai acontecer isso. Então, por favor, não seja a pessoa que fica aí, por aí, chupando o dedo. Não seja a pessoa que fica esperando cair as coisas do céu. Seja a pessoa que toma iniciativa e seja comprometido. Seja comprometida comigo e com você e com a transformação que você veio buscar aqui hoje. Tenho certeza, te garanto que vai valer muito a pena. Olha só, eu vou te contar uma coisa sobre mim que talvez você não saiba. Tem muita coisa nesse universo louco de internet, sites, pesquisas, que eu não tenho a menor ideia, eu não sei nada. Você quer entender? Eu não sei sobre muita coisa. Mas, modéstia à parte, sobre tratamento eficaz contra as dores nas costas, eu sei. Eu sou especialista nisso. Já ajudei mais de 3.000 alunos através do meu tratamento online. Eu tenho alunos de todos os estados do Brasil
e alguns países do mundo. Eu estou construindo meu legado aqui há mais de 6 anos. Então eu tenho muita confiança no que eu vou te passar e faço questão de te entregar realmente o melhor conteúdo para que você consiga aplicar e ter resultados melhores. E olha, eu não cheguei nesse método que eu tenho do dia para a noite, não. A minha história com a dor é muito mais antiga. Essa minha história com as dores começou quando eu tinha apenas 10 anos de idade, onde eu me apaixonei pelo judô. Aos 17 anos, eu já era um atleta de alto nível, treinava todos os dias, competia. Aí entrei na faculdade de Educação Física e comecei a pensar, poxa, eu sou atleta, então eu vou considerar uma carreira profissional como atleta. Foi bem nesse estágio, nessa fase, nesse ponto crucial da vida, eu tinha um sonho, né? Que as dores nas costas começaram a aparecer de modo mais contundente, mais frequente, e eu fui só empurrando com a barriga, não dei bola. Um remédio aqui, outro ali, e que isso, essa atitude que eu tive, futuramente somaram numa úlcera, três úlceras, com 20 e poucos anos, 3 úlceras que me atormentaram por anos. Para eu me livrar delas, sofri muito. Nessa fase, 20 e poucos anos, a intensidade das dores subiram de nível. Muito. Mas eu achava que era por conta dos treinos cada vez mais fortes, mais pesados do judô que eu fazia. E aí, eu cometi mais um erro comum entre quem sofre com dores nas costas. Eu comecei a compensar essas dores com 1 milhão de exercícios de alongamento por semana. Eu fazia abdominal, fazia fortalecimentos, tudo para segurar essa minha estrutura de coluna, de vértebra. Aí, além da lombalgia, nessa época, ganhei também uma escoliose torácica. Mas os meus problemas de saúde estavam só começando, eu nem imaginava sobre isso. Aos 21, 22 anos de idade, já prestes a me formar na Faculdade de Educação Física, eu não suportei mais e fui forçado a abandonar meus treinos. Mas mesmo assim, eu decidi continuar trabalhando nessa área. Foi nessa época que eu percebi que a grande maioria dos meus alunos da academia também sofriam com dores. Eles iam no médico, e era aquela mesma história, né? Você vai no médico, diagnóstico, anti-inflamatório, sessões e mais sessões de fisioterapia, aí vai, volta, e aquela frustração de sempre. Começou aqui, nessa época. E nunca, ninguém chegava a uma explicação lógica que resolvesse o problema de uma vez por todas. Só que eu participava desse método, dessa sequência. Eu estava lá, eu era o personal daqueles alunos que sofriam com dor. E eu me sentia tão impotente quanto os próprios alunos. Foi aí que eu percebi, que eu senti que eu precisava buscar uma solução muito mais eficaz, porque eu também passava mal com isso. Não só para mim, como profissional, mas também para todos esses alunos e alunas que eu já estava acompanhando como personal. Então, eu comecei a pesquisar, me especializar em terapias alternativas para a coluna. No meio desse meu desenvolvimento todo, das pesquisas, eu também tive a oportunidade de conhecer. Quando eu falo tive oportunidade, eu fui obrigado a conhecer a quiropraxia com o paciente. Eu travei, tive que ir lá. No começo foi incrível. Aquilo me salvou de uma crise enorme. Mas, para minha surpresa, depois de alguns meses, eu travei novamente. E dessa primeira vez que eu travei, foi ainda mais constrangedor. Porque olha só, imagina, deixa eu contar uma história para você. Eu estava no meio da aula, lá com um aluno, ensinando ele ali a destravar a coluna, alongando a coluna, porque ele tinha dor nas costas. Aí, no meio disso, eu que travei. Eu fiquei numa posição um pouco mais chata, mais simples, né? Com o tronco para frente, que não justifica eu ter travado, e eu travei. Nesse momento, eu tentei disfarçar ao máximo, mas não teve jeito, ele percebeu e eu confessei. Enfim, essa história, esse episódio que eu acabei de contar para você aqui, esse episódio constrangedor, fez eu me sentir ainda pior. Por quê? Porque eu vi que as dores estavam prejudicando o meu desenvolvimento profissional, a minha produtividade, o meu ganha-pão. Poxa vida, então, se eu não ligava para a dor, empurrava com a barriga, quando começou a afetar o meu bolso, o meu dinheiro, a minha vida, poxa vida, fiquei muito preocupado com isso.
Depois dessa época, por causa disso, na verdade, eu fui procurando uma infinidade de médicos e terapias alternativas para me ajudar. Eu fiz, olha que loucura, não vai rir de mim, tá? Destoxificação intravenosa com a maior autoridade no assunto do país. Tratamento na Ayurveda, não sei se você conhece, talvez você conheça ou não, mas Ayurveda, tentei Ayurveda, medicina chinesa. Fiz limpeza de fígado e vesícula com um livro famoso aí que tem aí na internet. Olha só. Igual a você ou não, né? Várias dicas por aí. Fiz dieta cetogênica, fiz dieta low carb, fiz microfisioterapia. Eu fui obrigado a pesquisar para fazer, né? Essa lista é extensa, tá bom? Não vou aqui falar mais porque é enorme, fiz mais coisas ainda. E mesmo assim eu não encontrei um tratamento que fosse 100% eficaz. Mas nada... Agora é fácil falar, tá bom? Mas nada na nossa vida acontece por acaso. Eu continuei a estudar muito durante toda essa experiência de sofrimento, essa fase ruim da minha vida, e comecei a identificar padrões. É aí que é o pulo do gato, tanto em mim quanto nos meus alunos. Ao identificar esses padrões, essa minha busca incansável pelo alívio definitivo, eu me especializei em quiropraxia. Falei, poxa, então, se eu tenho aqui uma dor aqui ou dor aqui, se eu faço quiro, eu destravo, pelo menos eu destravo a pessoa. A dor pode voltar, mas pelo menos eu destravo ela, ok? Aí eu fiz uma outra terapia, eu fui aprender alongamentos terapêuticos, também ajudava um pouco na época, né? Me ajudou naquela época. E tudo mais que aparecia sobre esse assunto. Eu devorei os livros, fiz mais outras dezenas de cursos, vivi uma imersão em pesquisas, porque eu não me conformava com aquilo. Eu não me conformava com ação, tentativa, frustração. Eu não achava isso justo com as pessoas, né? Eu me dediquei em busca da solução que ninguém nunca deu para mim e nem para você. E quando finalmente encontrei o que eu procurava, eu vivi uma verdadeira transformação. E essa transformação só aconteceu porque eu entendi como atingir o alívio definitivo das dores através de uma mudança estratégica de hábitos. Atenção pulo do gato. De hábitos combinada com exercícios práticos, mas extremamente eficientes, adequados, que eu fazia e ainda faço. Aqui mesmo, aqui no meu escritório, no conforto da minha casa. Eu compilei, eu reuni todo esse aprendizado, esse material e todas essas informações em um método de tratamento que funciona, que realmente funciona. Um método de tratamento único. E foi dessa forma que surgiu, enfim, o programa Coluna Forte. De lá pra cá, eu nunca mais voltei a sentir nenhuma pontada de dor, nem sombra. E os alunos que foram orientados por mim também não. É lógico que a gente fica bem, fica ótimo, a gente abusa. Eu abuso também, então eu não posso ficar sentado 10, 12 horas. Mas tem dia que eu abuso, poxa, eu estressei demais a minha coluna, sim. O que eu faço? Eu uso as minhas ferramentas, eu não deixo virar uma dor crônica, eu já vou lá. Tal. Esse é o legado dos alunos do meu programa. Eles ganham isso de presente para o resto da vida. Tudo que você terá de melhora daqui para frente vai depender desse conhecimento que eu vou compartilhar com você agora. E você vai saber exatamente o caminho, o passo a passo. Bom, agora chegou a hora de você entender que não adianta nada tratar o local exato do seu incômodo, da dor, se você tem dor no joelho, na coluna, no quadril. Ok, a dor incomoda, ela tá lá, mas se você não entender a origem do problema da dor, você nunca vai resolver de fato. Tá bom? E é por isso que os alongamentos que você faz nos consultórios de físio, nos pilates, nas academias, enfim, em qualquer lugar que você vá para achar a cura, e até mesmo naqueles físios mais especializados, só funcionam na hora. Em poucas horas as dores voltam, cada vez mais fortes e mais insistentes. Isso acontece porque na grande maioria dos casos, a origem das dores está na parte da frente da lombar. Olha de novo para o lugar que está aparecendo. Foi este padrão que eu te falei, que comecei a identificar em mim e os meus alunos. Ou seja, para você entender, bem simples e claro, na frente do corpo, no trilho anterior, ocorre uma perda de força, um encurtamento e causa dor na parte de trás do corpo. E como vocês devem saber, esse
é o local que passa completamente desapercebido de todos os tipos de tratamento. Alguém vai lembrar que existe uma linha da frente do corpo, um trilho, que afeta a lombar? Enfim, ninguém toca nesse assunto, ou quando você vai tratar a dor, ninguém vai lá na frente liberar, soltar, trabalhar, fortalecer a parte da frente. Só que na parte da frente do corpo existem trilhos, músculos super poderosos e profundos, músculos posturais. Lembra que eu te falei? São eles que suportam a sua coluna. Não é a cartilagem, não é o disco, são os músculos que suportam o nosso peso, a nossa estrutura ereta. Eu costumo dizer que o nosso corpo funciona como um trem. Um trem que tem vários vagões conectados. Para o trem andar, para que tudo funcione, todos os vagões precisam estar juntos, conectados. O mesmo acontece na relação entre a coluna e o quadril, que constituem um único mecanismo que precisa funcionar junto. Entenda uma coisa, olha só. Os médicos, a medicina, a ortopedia, ela lida com a coluna separando cervical, lombar, torácica, sacro. Não, isso não existe. Isso é um termo médico. É de médico para médico. Aí na sua vida prática, no seu dia a dia, a sua coluna é um único mecanismo. Ela funciona inteira, junto com o quadril. Quanto mais essas engrenagens, coluna e quadril, combinarem as forças de modo sincronizado, e esse é o passo a passo, esse é o jeito certo de fazer, mais fácil fica o movimento, mais rápido ocorre o processo de alívio definitivo. E é isso que possibilita a integração de todos os trilhos do nosso corpo que vão da cabeça aos pés, que nos conectam. Por isso, muitas vezes a dor lá lombar, essa conexão, né, é a explicação de uma dor na lombar, por exemplo, subir para a cabeça. Sim, ela pode virar uma enxaqueca, pode. Ou, por exemplo, a dor na lombar, ela desce dando fisgadas pela coxa, pelo bumbum. A causa está na lombar. Esse entendimento, essa origem da dor, esclarece por que até hoje você não conseguiu e te dá mais calma, te tira daquela sensação de, meu Deus, meu caso não tem solução. Tudo isso está relacionado à falta de força dos músculos da sua lombar. Sem uma coluna forte, seu quadril é sobrecarregado. Eu não falei que tem que trabalhar junto, né? Se um falha, sobrecarrega o outro. E uma vez sobrecarregado, esse quadril perde força. Resultado, todo o corpo sofre e ninguém entende de onde vem o problema. Vamos lá, quer outro exemplo prático? A mandíbula. Normalmente, a tensão na vida moderna faz nossa mandíbula viver contraída durante o dia e durante a noite. E a gente nem percebe, tá? Geralmente é silencioso. Salvo as exceções de quem tem bruxismo, tá bom? Para quem tem bruxismo, quem tem ansiedade, aí é pior, tá bom? Mas geralmente a gente não percebe. Você fala, não, mas eu não tenho bruxismo. Você pode não ter bruxismo, mas você tem compressão silenciosa que você não percebe e acaba tendo todas as consequências, que é o quê? Que consequências são essas? O músculo da mandíbula, que envolve essa articulação aqui do côndilo, fica estressado. Um músculo estressado perde capacidade, perde força. Ao perder força, esse músculo perde capacidade funcional, ou seja, não funciona direito. Daí, o que acontece no seu dia a dia, na sua prática, na sua rotina do dia a dia. Quando você vai mastigar, ou até mesmo conversar com uma vizinha, conversar com alguém, todo o peso do movimento da mandíbula recai na articulação da mandíbula, que é o côndilo. Essa articulação fica muito sobrecarregada, estressada, porque o músculo perdeu a função. Então, a tensão não fica no músculo, a tensão do movimento cai aqui. Resultado, na prática, tá? Aqui passa um nervo. Este nervo da mandíbula inflama. Aí, uma vez inflamado, ele provoca rigidez, dor e também inflamação na coluna. Aqui é ligado na cervical. E essa coluna, uma vez inflamada, estressa, inflama, essa coluna também perde capacidade funcional, ela não funciona direito, ok? Guarda isso, ela não funciona direito. Só que você tem que continuar virando a cabeça, continuar trabalhando, continuar ficando com ela contraída, né? Eu tô aqui agora com ela contraída. Então o que acontece? Ela, a coluna, aqui no pescoço, na torácica, na lombar, acaba precisando fazer uma força extra para compensar.
Entende? A mandíbula roubou dela energia, força, deixou ela inflamada, só que você tem que viver a sua vida, né? Então a coluna acaba precisando fazer essa força extra. E aí você fica cheio de dores, de hérnias, encurtamentos e por aí vai. Tá clara essa relação? Você sabia disso? Essa relação entre a mandíbula e a coluna nunca é feita. Eu sempre recebo os nossos alunos no programa e ninguém tem a menor ideia dessa relação. É como mágica, tá bom? A relação entre tensão e ansiedade e coluna também nunca é feita. E digo mais, além dos profissionais não terem ideia de quanto uma tensão emocional afeta a mandíbula, que afeta a coluna, eles ainda falam que é frescura. Eu não sei se você passou por isso ou não, tá? Mas isso é importante que você entenda. Por isso que a grande maioria de vocês sofre silenciosamente e não entende, fica confuso. Lembra? O que você precisa? Clareza mental. Sem o diagnóstico correto, também não há a menor condição de tratar esse problema para aliviar a coluna. E aí, nós entramos em outro desafio, que é o uso exagerado de remédios. Olha só, você não nasceu para depender de remédio, de educador físico, depender de terapeuta e muito menos de mim. Você tem que ser livre, precisa ser livre. Você precisa saber o que fazer, quais ferramentas usar quando a dor pegar. Tá bom? Isso precisa entrar na sua cabeça. Tá? E como eu disse antes, eu estou aqui para te dar o caminho, mas você é capaz de atingir o alívio definitivo se aplicar o que eu ensino sem se entupir de remédio. É possível? Sim. Eu digo isso por 3 motivos principais. Primeiro motivo, não existe nenhum remédio capaz de curar a dor nas costas. Eles só fornecem alívio momentâneo, na hora, ali no momento. Dura 1 hora, 1 dia, 2 dias, não sei. Depende do nível de dor, do desgaste que você tem, tá? Ou se pegou um nervo ou não. Isso, claro, quando o remédio realmente funciona. O segundo motivo, o uso excessivo de remédios inflama e drena toda a energia extra que você tem. Afinal, o teu corpo precisa trabalhar para digerir aquilo. É muito elemento que o corpo não reconhece como natural. Remédio é isso, né? Então, estômago, fígado, rins, tudo começa a funcionar, todo o vapor para digerir, para assimilar todo esse excesso de medicamentos. Em contrapartida, não sobram forças para o teu corpo enviar para o restante das regiões que precisam de força. Onde precisa de força? Para você restaurar a sua coluna. Você quer uma coluna forte? Você tem que ter força nos músculos. Resultado, a dor volta mais forte, cada vez mais forte. Lembra da úlcera que eu adquiri ainda jovem? Foi assim. Foi por uso excessivo de medicamentos que nunca me ajudaram em nada. Mas na época eu não tinha como evitar, eu não sabia, eu não conhecia. Mas hoje você conhece. Naquela época, o meu corpo se esforçava tanto para ingerir tudo, para assimilar tudo, que eu me sentia cada vez mais fraco e menos resistente, mesmo sendo um atleta. Imagina quem não é atleta. É por isso que tanta gente que sofre com a dor no lombar, no ciático, no quadril, também desenvolve problemas digestivos. Inclusive, me conta aqui nos comentários se esse é o teu caso. Se você tem qualquer problema digestivo, eu quero te conhecer melhor. Eu vou me esforçar para ler todas as mensagens. A seção de comentários está aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Terceiro motivo, a medicação em excesso e os anos com dor desestabilizam o mecanismo responsável pela sensação de dor. É como se acontecesse uma hipersensibilização do seu sistema nervoso central, o que significa sentir mais dores, mais intensas, exageradas, mesmo com desgastes pequenos, com estímulos menores, como, por exemplo, vou levantar da cama, ou varrer a casa, ou fazer uma caminhada. Esses estímulos que são simples, ou até mesmo sentar para dirigir, eles não deveriam causar tanta dor, porque o desgaste não é tão grande, mas como você passou anos tendo que lidar com a dor, aconteceu uma adaptação. Isso chama-se na neurociência neuroplasticidade cerebral. Isso acontece com muitas pessoas e elas nem sabem. Parece que a nossa coluna não aguenta mais nada, absolutamente nada. Né? Pode ser o teu caso ou não, não sei. A grande sacada é que você não precisa mais passar por isso. Você pode poupar o teu corpo, poupar o seu bolso e poupar o teu cérebro.
melhorar, acalmar, né? Sentir menos dor, sem mais remédios e sem tratamentos caros. A solução existe. É mais barata, é mais simples do que muita gente imagina. Mas para isso, você precisa perder o medo de tentar. Se tudo que você tentou até agora não deu certo, é porque você precisa se abrir e dar uma oportunidade para o novo, sem perder mais tempo. Sabe por que essa atitude precisa ser urgente? Pode ser difícil imaginar isso, tá? Mas a nossa lombar funciona como uma varinha de pescar. Imagina só. Estando toda conectada à coluna, como eu expliquei, quanto mais curvada, mais resistente ela é. Mas calma, olha só, eu estou falando da curvatura natural da nossa estrutura, tá bom? E não da falta de postura. Cifose, lordose, são curvaturas naturais e necessárias. Essa curvatura natural necessária faz com que a gente consiga suportar muito mais peso do que você imagina e por muito mais tempo. Exatamente, uma varinha fininha de pescar aguenta muito peso, porque ela entorta e ela aguenta peso. Por quê? Está conectada. Entende? Lembra do mecanismo de engrenagem quadril, coluna? O grande problema é que quando começamos a perder massa muscular e função muscular, capacidade funcional, que envolve a nossa estrutura, a nossa coluna, o nosso cérebro percebe que também estamos perdendo força. E aí, como mecanismo de defesa, a nossa coluna vai ficando cada vez mais reta, até perder totalmente aquela curvatura natural que nos mantém resistentes. Retificação da coluna, já leu em algum lugar isso aí? Ou, o contrário, cada vez mais tortas. Os dois extremos provocam dores terríveis. Hipercifose, hiperlordose. E é nesse ponto que as dores vão evoluindo até ficarem insuportáveis. Inclusive, é o que pode estar acontecendo hoje com você, nesse exato momento, sem que você perceba. Tá? A questão, como é possível reverter esse quadro? Basta devolver as forças para sua coluna até que ela volte para a devida curvatura. Mas isso não é feito através de remédios, cirurgias ou se enchendo de cálcio, por exemplo. Eu vi muito isso por aí. Vou tomar cálcio. Não adianta. O segredo está em seguir uma série de exercícios de alongamento, técnicas específicas adequadas de fortalecimento que tratem toda a sua estrutura de dentro para fora e que sejam completamente compatíveis com a sua condição. Lembra que eu te disse? É o passo a passo infalível, é o que funciona. Eu fiquei vários meses, quase um ano, completamente inabilitada, mas esses exercícios do Marcelo Garcia são que salvaram realmente a minha vida. Oi, meu nome é Marina e eu tô aqui para falar para vocês o quanto, em primeiro lugar, o quanto eu tô agradecida de ter conhecido o Marcelo Garcia. Realmente mudou minha perspectiva. Eu fiquei vários meses, quase um ano, completamente inabilitada, sem poder fazer nada. Eu não conseguia cozinhar, não conseguia nem tomar banho, não conseguia me mexer durante as crises. E depois eu fiquei muitos meses com a bengala, até que eu encontrei andando de bengala. Eu sou uma pessoa esportiva, sou uma pessoa que pratico yoga, enfim, e fiquei travada nessa hérnia enorme de disco que eu tenho, até que eu encontrei o Marcelo e ele realmente me ajuda muito. Eu faço os exercícios todos os dias. No começo eu fazia 3 vezes por dia, só com os vídeos do YouTube, já tive uma super melhora. Depois eu comecei a fazer o programa dele e aí estou quase voando mesmo, estou muito feliz. Recomendo a qualquer pessoa que sofra de qualquer tipo de dor na coluna seguir os exercícios do Marcelo, são milagrosos. Eu tenho recomendado para as pessoas que eu conheço, eu realmente recomendo do fundo do meu coração. Não há pessoa que não vai se beneficiar profundamente a níveis energéticos, a níveis emocionais, não só físicos, com esse programa. Eu realmente sou outra pessoa, eu estou muito agradecida. Os exercícios do programa do Marcelo são os mais revolucionários e simples também, que eu acho que existem por aí, mas esses exercícios do Marcelo Garcia são que salvaram realmente a minha vida. E eu gostaria que você não parasse por aqui. Tem muita gente que não está aqui muito comprometido
e só estava curioso, pensando em assistir só a primeira aula para ver como é que é, quem é o Marcelo. E eu espero que você não seja essa pessoa. Eu espero que você realmente tenha comprometimento com a sua transformação e com a sua melhora. E hoje a gente viu só o começo da jornada. Lembra que eu te mostrei? Hoje a gente vai aprender a diferenciar o local e a origem da dor. São coisas diferentes. É aí que está um dos pulos do gato. E hoje a gente viu só o comecinho da sua jornada, só o comecinho. Lembra que eu te mostrei? Hoje a gente aprendeu a diferenciar o local da origem da dor. E isso é muito importante. E que continuar tomando remédio é a mesma coisa que tapar o sol com a peneira. Não adianta nada. Então, para que você consiga algo que você nunca teve antes, o que é? É isso aqui, ó, evolução. Para que você tenha evolução, você tem que seguir esse passo a passo. E o primeiro passo é conhecer aonde está o problema e onde tratar para que você atinja o local da dor. Além disso, você viu que a preocupação com a saúde da sua coluna precisa ser urgente. Se você não começar a se cuidar agora, o mais provável é que a sua situação continue piorando e piorando, até que a dor te impeça de fazer absolutamente tudo. Na próxima aula, você vai entender o jeito certo de tratar a dor, o jeito certo, muito importante. Lembra, tem jeito errado. E eu vou te mostrar que existem soluções práticas, baratas e que realmente são eficientes para o seu caso. Sério, você não vai nem acreditar quando você colocar em prática. Você vai te perguntar por que demorei tanto tempo para descobrir isso. Anota aí, se você já tentou uma série de remédios, tratamentos que não deram certo, a próxima aula eu vou entregar para você tudo o que você estava buscando e mais um pouco. Eu te garanto que você vai ter muito mais segurança, vai aprender do jeito certo de tratar a sua dor. Para de sentir medo, para de gastar dinheiro com remédio, para de perder a noite de sono, para de lutar contra a postura, para de se frustrar, de ter vergonha de você mesmo, tanto que você reclama. Talvez você só sinta dor ainda porque não sabia o que aprendeu hoje, né? E porque ainda não sabe o que vai aprender nas próximas aulas, nos próximos dias aqui comigo. Então é o seguinte, chega, tá na hora de dar um basta, tá na hora de mudar. Eu tô aqui para abrir os seus olhos, para te mostrar que não dá mais para viver esperando a próxima crise. Como assim? Como viver esperando a próxima crise? Que tensão emocional é essa que você tem que ter o dia inteiro, 24 horas por dia? Até quando você vai ficar com medo de fazer as coisas e travar sua coluna? Até quando você vai ficar com vergonha de continuar reclamando da dor? Você não consegue dormir, você não consegue cuidar da casa, da própria casa. Como assim? Você não consegue se exercitar, ou seja, você quer emagrecer? Você não consegue. Não tem como trabalhar direito, não produz direito, se sente mal no trabalho, mal valorizado no seu trabalho, não consegue brincar com seus filhos, com seus netos. Você não tem força para nada. Até quando isso? Tá na hora de mudar? Tá na hora de mudar. Então, você precisa assistir todo o meu conteúdo para conseguir colocar um ponto final no seu ciclo de dor e entender realmente como alcançar um alívio definitivo para o seu resto da vida. E eu tô aqui completamente comprometido com isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Agora, eu tenho que te dar alguns recados importantes antes de terminar esse vídeo. Primeiro recado, clica no link que está aqui embaixo e entra no nosso grupo VIP de WhatsApp, para você não perder nenhum aviso, tá bom? Nesse grupo a gente também vai mandar alguns bônus exclusivos e materiais de apoio que não estão em lugar nenhum, tá? Tenho certeza de que você vai aproveitar muito melhor essa experiência Semana Coluna Forte dentro do grupo VIP. Vai ser muito melhor para você. O segundo recado é um pedido. Isso aí. Eu quero muito te pedir para deixar um comentário aqui embaixo falando o que você achou dessa aula. Rola essa tela para baixo e põe seu comentário, porque isso é super, super importante para mim e para todo o meu time. Vou fazer questão de ler e tentar responder a todos os comentários. Beleza? Inclusive vai também ser muito legal se você for lá no meu Instagram e também deixar um comentário seu lá na minha última foto. Também pode me marcar nas suas publicações e stories assistindo essa aula. Eu quero muito te conhecer e ver que você está realmente comprometido aproveitando meu conteúdo. Para me marcar, basta digitar @minhacolunassemdor e coloca lá hashtag Semana Coluna Forte. Combinado? Posso contar com você?
Pode escrever que a aula 1 foi assistida, qualquer coisa. Coloca lá. Eu quero saber que você está fazendo realmente parte disso tudo aqui. Comigo, junto comigo, tá? E mais, coloque em prática tudo que você viu hoje. Se apega em tudo que você aprendeu aqui, porque esse é o início da sua transformação. Tá bom? O mundo é daqueles que entendem, que fazem, não daqueles que esperam. Tá bom? Não espera cair do céu. E nós estamos indo juntos para essa ação. Olha só, e se você está assistindo esse vídeo no YouTube, aproveita para se inscrever. No meu canal também tem muita informação bacana. Então é isso, te vejo na aula 2 que vai ao ar na quarta-feira. Não deixe de assistir para você saber exatamente como tratar a sua dor do jeito certo e conquistar uma coluna forte para o resto da vida. Beleza? Um abração, eu te vejo então no próximo vídeo. Eu, num primeiro momento, fiquei com vontade de chamá-lo de feio, porque eu não imaginava que fosse chegar em tão curto espaço de tempo a um resultado tão surpreendente. Olá, Marcelo, muito feliz com os resultados obtidos. Eu realmente estou surpresa porque eu não imaginava que fosse chegar em tão curto espaço de tempo a um resultado tão surpreendente. Então, eu tenho comentado e afirmado a todos os meus amigos e conhecidos da importância de participar assiduamente da programação estabelecida. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque num primeiro momento eu estava assim inclinada a ficar participando das gravações que o Marcelo fez para o YouTube, aonde eu já tinha encontrado alguns resultados positivos e pensando que fosse o suficiente. Na verdade, o mais importante é praticar com a frequência sugerida pelo programa e na companhia do Marcelo, que bem-humorado nos incentiva e nos faz chegar à conclusão das aulas. Por exemplo, quando ele fala, dói, né? Mas é uma dor boa. Eu, num primeiro momento, fiquei com vontade de chamá-lo de feio. Como é que uma dor pode ser boa? Mas é verdade. A dor de hoje é o alívio de amanhã. Então, eu resolvi, confiar e realmente tive a confirmação das tuas afirmações, Marcelo. O melhor de tudo é que eu pude abrir mão dos medicamentos, não tomo mais remédio. Para mim, isso já é um ganho e que todas as pessoas mereceriam ter. Perdi a esperança de viver, perdi a esperança de tudo, né? Devido a muita dor. Hoje, graças a Deus, tenho motivação para viver. Sou o João, tenho 36 anos. Fiz 2 cirurgias, tenho 14 pinos nas costas. Devido à primeira cirurgia que fiz, tive que usar a muleta porque afetou a perna. Então, devido a tudo que aconteceu, né? Não consigo calçar um tênis, não trabalho mais. Pensei muitas vezes em me matar, que é dureza. Com isso, perdi a esperança de viver, perdi a esperança de tudo, né? Devido a muita dor sinto. Daí eu conheci o Marcelo, comecei a fazer os alongamentos e vi que estava melhorando. Isso me deu um ânimo, né? Hoje, graças a Deus, tenho motivação para viver, tenho um motivo a mais. Devido a essa melhora, a muleta estou quase largando. No começo é difícil, mas resolve muito. Sou prova viva disso. Por causa disso agora eu tenho certeza que um dia, muito próximo, voltarei sim a jogar bola, que é o maior sonho. E também trabalhar, né? Façam porque realmente resolve.